Pai do Senhor, irmãos. Hoje eu quero deixar aqui para os irmãos uma palavra, mas antes de deixar essa palavra, eu quero agradecer aos irmãos, né, porque na terça-feira, na última terça-feira, estivemos na Matriz, onde eu pude ministrar a segunda parte da palavra sobre o processo da salvação. E dentro desse assunto, processo da salvação, nós falamos sobre a obra do Espírito Santo, e em especial na vida do cristão, né, até que ele seja glorificado. Então, destaco aí a participação de vários pastores de congregações, né, foi muito importante a participação dos irmãos. Né, tivemos lá o pastor Wagner, o pastor Ailton, o pastor Valdeci, o pastor Nivaldo, levando também mais alguns obreiros com ele, e os próprios pastores da nossa igreja matriz, né? Pastor Arlindo, pastor Eli, pastor Valci, também estava presente o pastor Elias Braz, que é o nosso pastor presidente. E nós queremos agradecer aos irmãos que colaboraram conosco lá, né? Isso é muito importante. Mas também observei que o número de membros da igreja também foi bastante significativo. Então, eu quero aproveitar aqui agora que, se você esteve presente na terça-feira, não falte na próxima terça-feira. Né? Nós estaremos abordando o assunto arrependimento. Né? É o assunto para terça-feira que vem. E se você esteve, gostou, compartilha também com outros, convidem outros irmãos, porque isso é indispensável. Né? Nós somos cristãos e nesse processo de vida que vivemos aqui, temos que ter o conhecimento. Existem etapas da nossa vida que não podem ser ignoradas. Então fica aqui a minha recomendação para os irmãos: estejam presentes na próxima terça-feira, e não somente esteja presente, mas convide, né, convoque os demais irmãos. Coloque esse vídeo aqui lá no grupo que você pertence, né, seja grupo de jovem, grupo de irmãs, grupo de missões, seja o departamento que você estiver participando. Compartilha, convocando a todos os irmãos da igreja, porque foi realmente muito relevante, e na próxima terça-feira eu tenho certeza que Deus também vai continuar tratando de uma forma especial, tá bom? Então, o que eu quero deixar aqui hoje é que na terça-feira, né, quando eu terminei o estudo sobre a obra do Espírito Santo, o pastor Elias fez um comentário e deixou, né, uma pergunta para a gente. Por que quando Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, né, quando ele escreve a sua carta aos Gálatas, primeiro ele vai tratar sobre as obras da carne e depois falar sobre o fruto do Espírito, né? A gente precisa só entender, já respondendo essa pergunta do nosso pastor. Claro que ali foi ele instigando a gente, né, a conhecer um pouco mais, a trazer mais informações, esclarecer, né, ou até despertar interesse dos irmãos. É claro que ele sabe né, o porquê, mas estimulando os irmãos, né, a algumas curiosidades. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos o seguinte: o que Paulo fez, ele foi deixar claro um entendimento de continuidade, ou seja, ele estava escrevendo uma carta, né, e a carta tem uma particularidade. Toda carta ela precisa ter uma introdução. Na introdução se identifica quem está escrevendo, né, o destinatário. Depois ele vai desenvolver o assunto e vai encerrar lá numa conclusão, né, com uma saudação, como ele faz sempre, como ele sempre fez, né, o apóstolo Paulo, deixando aquela mensagem que nós chamamos da mensagem apostólica. Só que ele vai tratar, como é uma carta, né, é um documento que ele escreve de ponta a ponta, mesmo que às vezes não seja ele escrevendo, pode ter sido um escriba dele, um secretário dele escrevendo. Ele tem aí na cabeça toda a informação que vai ser passada, né, toda a doutrina que vai ser aplicada. Então ele precisa, no escrever do texto, né, ele dar lógica ao seu entendimento, né? Então ele precisa deixar bem claro os pontos anteriores ligados aos pontos posteriores, né? Não pode ficar assunto solto dentro do texto. Isso acontece, né, um ponto parece que está solto, não está,
quando Paulo escreve Romanos, né? O hino de adoração, Romanos 11, lá no 33, se não me engano, que ele vem falando da doutrina, tá? Da justificação, e de repente, do nada, ele entra com louvor, né? Aquele louvor que ele vai falar sobre quem compreenderia Deus, né? Quem deu a Deus sabedoria, quem recompensou a Deus para que pudesse depois ser recompensado. Então, ali há uma ruptura, né, de uma linha doutrinária, de um pensamento doutrinário, e Paulo faz ali uma inserção de uma adoração. E depois ele volta para fazer a continuidade da sua doutrina. É muito interessante que, lendo o texto, a gente percebe isso claramente. Eu sempre gosto de dizer que a carta aos Romanos, ela é a carta em que todos, né, todos os teólogos, eles afirmam que bastava a carta de Paulo aos Romanos para que todos compreendessem o Evangelho, né, não desprezando as outras todas são relevantes, mas a carta aos Romanos, ela é uma carta completa. Então, por ela por si mesmo já auxilia no entendimento de todo o Evangelho e no processo de salvação. Mas quando a gente vê ali que Paulo vem trazendo a doutrina e depois ele interrompe, faz uma adoração e volta à doutrina de novo, eu sempre digo que ali Paulo estava tão cheio do Espírito Santo que ele emendou uma adoração, uma exaltação a Deus no meio da doutrina bíblica, né? da doutrina que ele estava aplicando, né? Mas ficou ali uma coisa bem consciente de que era ele adorando a Deus na continuidade. Tá? Então, quando vai escrever uma carta, do início ao fim tem que ter um entendimento, né? A conclusão tem que concordar com o desenvolvimento e a introdução também, né? Isso é uma coisa bem fácil da gente entender. Então, no capítulo 5 ali, Paulo está tratando sobre a questão da circuncisão, né? E ele está dizendo para os irmãos da Galácia que não havia mais necessidade de circuncisão. E circuncisão era lei, né? E era uma prática na carne, no corpo físico. E Paulo agora está dizendo que pela ação do Espírito Santo, né, a salvação do homem não dependia mais de sacrifício físico, porque Jesus já tinha feito o sacrifício por nós, sacrifício perfeito. E ali ele vai relembrar, né, aquela religiosidade antiga, que era a prática do judaísmo, e dizer o seguinte: não precisa mais isso. A obra da carne, na verdade, ela é o erro que se deve evitar, né? Quando você vive uma vida na prática da lei, sem entender claramente a lei, o significado dela, a importância e a relevância, como viviam os fariseus, ela é inútil. Então, isso a gente observa quando Jesus ele está em determinado lugar e chegam os fariseus, né, com uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério. Jesus ali, ele dá uma real interpretação da lei. Jesus diz assim: olha, se você não tiver pecado, tira a primeira pedra. Então os homens entenderam que na verdade era a prática do amor, né, acima de todas as coisas, que deveria prevalecer, e não apedrejamento, né? Segundo o interesse de Deus pela lei, era que o homem entendesse, né, o que era certo e o errado, evitar o que é errado, para que vivesse com consciência, né, a lei de Deus. Jesus questionou muito isso sobre as posturas que os fariseus, os saduceus e os escribas tinham, né, no ato do dízimo, no ato de jejum, né? Jesus queria sempre que eles praticassem a lei com entendimento, porque uma vez que eles praticassem a lei com entendimento, eles seriam justos. Então, falando para aqueles que estão na Galácia, na igreja, né, da Galácia, ele está dizendo o seguinte: olha, não adianta você estar preocupado com o rito judaico, né, porque a nossa circuncisão hoje ela não justifica, né, no corpo físico, mas somos justificados pela obra da salvação em nós mesmos interiormente, porque Cristo, né, foi suficiente por nós. Então ele faz esse apontamento de um passado, ele faz lembrar que a obra da carne ela é a consequência de uma vida sem entender plenamente a liberdade que Cristo dá pelo projeto da salvação,
E aquelas pessoas que não entendem a obra do Espírito Santo vão viver na prática da carne, né? E ali está relacionado várias coisas, inveja, são várias situações que ele vai dizer ali que não convém a cada um de nós. Em resumo, Paulo está fazendo nesta carta um apontamento para que nós possamos nos desprender daquilo que é o desejo carnal. Porque uma vez que nós estivermos vivendo Cristo, né, aí vai ser realmente uma vida espiritual. Deixemos, né, a vida natural para vivermos a vida espiritual. Paulo diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. As coisas que eu quero fazer, meu corpo físico, eu não posso fazer, porque eu agora obedeço aos comandos, né, de uma vida espiritual que eu tenho. O Espírito Santo habitando em mim, ele me condiciona pela consolação a uma nova experiência. Então, assim, Paulo vai tratar primeiro da obra da carne e depois do fruto, porque ele precisa que o povo entenda o seguinte: a obra da carne, ela é a consequência de uma vida sem o Espírito Santo. Uma vez que você tem o Espírito Santo, os seus resultados de prática de vida é uma vida onde você testemunha, né, que Deus está em você pelo fruto do Espírito Santo. Tá bom? Então, eu espero que tenha se colaborado para os irmãos, né, nesse entendimento de que Paulo, escrevendo uma carta, ele tinha o interesse de fazer os irmãos entenderem aquilo sempre que ele iria falar depois. Para isso, ele estava trazendo referências anteriores. Só uma curiosidade é que uma carta, né, ela é composta, ela é escrita dessa forma, de forma linear, né, de forma que você, do início ao fim, você discorra com o entendimento. Já alguns livros do Antigo Testamento, né, tendo em vista que o Novo Testamento, as cartas, né, doutrinárias foram escritas nesse sentido, nós entendemos que a maioria dos livros do Antigo Testamento não foram escritos em cartas, né? Na verdade, foram textos compilados. O próprio Mateus, Marcos, Lucas, né, e João, eles fazem a compilação de assuntos, né? Não compilação de textos, mas de assuntos. Eles pesquisam, juntam o assunto e eles vão ordenar esses assuntos de forma que o objetivo deles seja alcançado. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem por objetivo central tratar da salvação por meio de Cristo Jesus. Então, quando houve a canonização do texto bíblico, né, eles primeiro foram canonizados os livros, né? Então, cada livro que foi escrito, que está na Bíblia, poucos foram escritos de ponta a ponta, ou quase nenhum foram escritos de ponta a ponta, principalmente os profetas, né, eles foram compilados. E nós chamamos esses textos proféticos de oráculos. Tudo que se o profeta falou, tudo que se registrou, tudo que ele escreveu, alguém escreveu sobre ele, ficou guardado de alguma forma. E depois esse oráculo, né, esse conteúdo deixado pelos profetas, ele foi juntado e reorganizado de forma que a mensagem dele apontasse para a salvação, né? O exemplo que eu falo sempre, livro de Jeremias. O livro de Jeremias ele foi compilado, né? Se você pegar o livro de Jeremias do capítulo 1 ao último, ele ali não está organizado historicamente. Você não vai entender a vida de Jeremias, vai entender a mensagem de Jeremias. Se você quiser entender a vida de Jeremias, você vai ter que pegar um outro livro que consiga te orientar quais são os textos historicamente cronológicos que eles estão, que deveria ser lido, né? Então, e outros detalhes também que nós temos de informações que nós sabemos que é para nos fazer entender esse projeto de salvação. Tá? A própria organização da Bíblia, né? Primeiro lá a Torá, os 5 primeiros livros, né? Nós temos o Pentateuco, depois entra aí livros históricos, né? Sapienciais, profetas, tudo organizado para que a gente entenda a questão da salvação por meio de Jesus Cristo. E os próprios profetas, né? A Bíblia está selecionada lá, profeta maior, depois profeta menor. Mas muitos desses profetas foram contemporâneos, né? Eles não estão ali na ordem cronológica. Tá? O próprio livro de Deuteronômio,
né? Ele é um livro moderno, né? Um dos últimos livros a ter sido escrito, né, no contexto do Antigo Testamento, mas ele está lá junto com o Pentateuco, né? Possivelmente foi escrito ou por Esdras ou por alguém da escola de Esdras que fez a releitura, né, da lei que fosse aplicada para aqueles que voltaram do exílio, né, lá da Babilônia, né, por meio da liberação do rei da Síria, né, aliás, do rei da Pérsia, quando ele volta depois da reconstrução do muro de Jerusalém. Tá? Então, assim, a gente precisa reorganizar os assuntos de forma que a gente possa entender o plano da salvação. Tá? Então, a diferença das cartas paulinas para os profetas é que as cartas paulinas, ou as cartas pastorais, ou as cartas gerais, né, elas foram escritas de ponta a ponta, de início ao fim, objetivando a uma sequência de assuntos para fins doutrinários. Já os profetas, não. Eles foram falando, alguns foram escrevendo, depois os seus oráculos foram juntados, organizados, de forma a dar a entender o sentido da profecia deles, e não do histórico de vida que eles tinham, tá bom? Então, essa é a minha palavra de hoje. Que os irmãos tenham aí entendido o que eu quis dizer. Qualquer dúvida que os irmãos tiverem, pode me retornar, me questiona no meu particular e volta a falar. Na próxima terça-feira será muito relevante a participação de cada irmão, né, de cada obreiro, de cada pastor em nosso culto de ensinamento lá na Igreja Matriz. Tá? Às 19 horas estaremos lá. Estou convocando, juntamente com o nosso pastor presidente, pastor Elias, todos os irmãos, para que possamos continuar crescendo em graça e em conhecimento. Tá? Compartilha, né? Convide sempre mais um, para que estejamos todos juntos lá. Lembrando que o assunto sobre salvação ele é indispensável. Na próxima semana trataremos sobre arrependimento. Que Deus abençoe a todos.